Walt Disney's Disneyland. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Each week as you enter this timeless land, one of these many worlds will open to you. Frontierland. Tall tales and true from the legendary past. Tomorrowland. Promise of things to come. Adventureland. The wonder world of nature's own realm. Fantasyland. The happiest kingdom of them all. Presenting this week, Há muitos, um escritor e engenheiro falou do gênio de um homem que descobriu a força do universo e que a empregou para fazer mover seu navio a 20.000 léguas submarinas. Idade em que não confiava, resolveu destruir a sua obra. Mas ainda há esperança. Quando Deus determinar o homem para uma vida melhor e mais rica. O fictício às vezes estranhamente se torna fato. O nosso estúdio produziu o imortal conto 20.000 léguas submarinas, romance do famoso submarino. De acordo com a história, Nautilus movia-se por uma força mágica. Hoje, a história é realidade. Este é o modelo do novo Nautilus, acionado a átomo somente. O primeiro exemplo da potência útil do átomo que acionará as máquinas da era atômica. O átomo é nosso futuro. É um assunto que queremos estudar. Achamos que seria um importante tema para esta série de programas. De fato, julgamos tão importante que se iniciaram projetos atômicos. Assim, fizemos planos para uma exibição na Disneylândia que mostrará energia atômica em ação. Nossos projetos atômicos aqui no estúdio são os seguintes. Preparamos este programa e um livro para podermos contar-lhes esta importante história em detalhes. Ambos cresceram juntos. Demos a ambos o mesmo título e muitas das ilustrações aparecem no filme e no livro. Como podem ver, aprofundamos-nos demais no campo da ciência física. Não pretendemos ser cientistas, contamos histórias. Combinamos o talento de artistas com a ciência de outros. Foi contratado um conhecido cientista para estabelecer o nosso departamento. Seu primeiro trabalho foi escrever um livro sobre o átomo e ajudar-nos a organizar este programa. E para contar-lhes a história de nosso amigo átomo, aqui está o autor do nosso livro, o Dr. Heinz Haber. Ao desenvolver nossa história do átomo, fizemos uma descoberta. Era bem científica, mas subitamente percebemos que era quase um conto de fadas. Por estranha coincidência, nossa história tomou aspectos da velha fábula de Mil e Uma Noites, o pescador e o gênio. A história do pescador e o gênio é a história de todo homem em busca de um poderoso gênio que possa fazer tudo para ele. Era uma vez um velho e pobre pescador. Um dia, depois de lançar sua rede ao mar muitas vezes, sem sucesso, encontrou nela um vaso de bronze. Tapado por uma rolha de chumbo.
Maravilhado com seu achado, o pescador disse: Aposto que esse vaso selado tão bem deve conter uma... Saiba que por isso você terá de morrer. Valha-me Deus! Pelo menos diga-me por quê. Como estive preso naquele jarro por muitos séculos, minha ira cresceu e cresceu até que jurei matar meu libertador. Que cruel ardil do destino. Ardil? Ô gênio! Já que você resolveu me matar, responda a minha última pergunta. Bem, como pode alguém tão grande como você morar nesse pequeno vaso? que? Você não acredita em mim? Eu poderia acreditar só vendo. Veja então. Agora voltará para o mar. Não, eu estava brincando. Ai, não, solte-me outra vez e prometo atender 3 pedidos seus. Embora possa parecer estranho, a história do átomo é igual a esse conto de fadas. Nós somos os pescadores. Há séculos que vínhamos lançando redes ao mar do desconhecido em busca de saber. E finalmente achamos um vaso. E como aquele da fábula, ele continha um gênio. Um gênio escondido nos átomos desse metal, o urânio. Vou mostrar-lhes. Isto é um medidor Geiger. Ele nos diz que o gênio está aqui, preso nesses átomos. E essa é nossa história. Como o vaso foi descoberto, como o gênio foi libertado, como o primeiro ameaçou matar e como finalmente foi forçado a dar-nos 3 crassos. Nossa história começa na velha Grécia, 400 a.C. Naquele tempo, o homem acreditava que tudo na Terra fosse composto de 4 elementos somente: terra, ar, água e fogo. Mas Demócrito, um filósofo daquela era, pensava que esses elementos pudessem ser divididos em partículas menores e deu a elas o nome de átomos, que significa partículas indivisíveis. Eu posso esmigalhar isto e transformar esta terra em pó. Se eu pudesse reduzir este pó a partículas infinitesimais, eu teria átomos. Esta praia parece um tapete sólido. Contudo, se a examinarmos mais de perto, veremos que é composta de milhões de grãos de areia. Se considerarmos átomos estes grãos de areia, poderemos juntá-los e dar-lhes a forma que desejarmos. E é assim que a natureza usa essas pequenas partículas, esses átomos, para compor todas as coisas: a terra, a água, o ar e o fogo. Se o ar e o fogo são compostos de pequenas partículas, como é que se elevam? Essas partículas cairiam sobre a terra como chuva de cascalhos. O homem que não concordou com Demócrito foi Aristóteles, o famoso filósofo grego. Sua filosofia guiou o pensamento do homem nos 2000 anos que se seguiram. Por isso, o conceito do átomo se perdeu no decorrer dos séculos. No século XVII, o homem resolveu pensar e agir.
Sua filosofia tornou-se ver para acreditar. Inventou o telescópio e esse instrumento mágico aumentou consideravelmente o alcance de sua visão. Ele viu as montanhas e as crateras da Lua. Descobriu que o planeta Vênus tem fases como a Lua e que Júpiter também tem seus satélites. O homem viu pela primeira vez o disco de Marte e os belos anéis de Saturno. Com o telescópio, o homem descobriu o universo e sua incrível riqueza. Na mesma época, um segundo instrumento poderoso foi inventado: o microscópio. Com ele, o homem passou a explorar um mundo de coisas diminutas, cheio de desenhos e padrões. Esses desenhos e padrões foram observados em coisas comuns, como a madeira, nas penas dos pássaros, nos insetos, nas escamas dos peixes. O microscópio revelou detalhes infinitos de tudo, como a beleza escondida em conchas tão diminutas que milhões delas parecem apenas poeira. Até uma gota d'água revela formas de vida nunca observadas antes. Plantas e animais monocelulares. O microscópio permitiu ao homem estudar a natureza em miniatura e suas fantásticas formas de vida. Foi também com o microscópio que o homem descobriu as belas e simétricas formas de cristais e os delicados contornos dos blocos de neve, todos diferentes entre si. Nas formas regulares dos cristais, esconde-se o segredo da existência do átomo. O microscópio, é lógico, não mostra os átomos, que são pequenos demais para isso. Mas fez o homem imaginar que tudo que ele viu e descobriu devia ser composto de alguma coisa ainda menor. Um dos primeiros a explorar o mundo microscópico foi John Dalton, químico inglês. Isto no começo do século XIX. Foi ele quem reviveu a ideia do átomo. Demócritus tinha razão. Tudo é feito de átomos. O cobre, por exemplo. Meus desenhos mostram como os átomos estão agrupados. Eles são como que pequenas bolas indestrutíveis, com uma força desconhecida agindo entre eles. Quando os átomos se combinam, camada sobre camada, aos milhões, eles formam um pequeno cristal. Os cristais agrupados formam o cobre, que conhecemos tão bem. Há também átomos de ouro e de prata. Há átomos diferentes por toda a parte. Átomos de enxofre num fósforo, carbono em todo lápis, mercúrio nos termômetros. Nos corpos simples, os átomos são todos do mesmo nome. Nos corpos compostos, encontra-se uma combinação de átomos diferentes. No vidro e na madeira, por exemplo, há várias espécies de átomos. Este livro é composto de tantas misturas de átomos que não me seria possível enumerá-los. O segredo de como a natureza combina seus átomos foi primeiro compreendido em 1811 pelo italiano Amedeo Avogadro.
Quando átomos de elementos diferentes se combinam, eles formam as moléculas. Cheguei à conclusão que existe uma proporção diferente de átomos para cada espécie de molécula. Por exemplo, quando um átomo de oxigênio se junta a dois de hidrogênio, eles formam a molécula mais comum da natureza, H2O, a água. Uma simples gota d'água contém bilhões e bilhões de moléculas. São tão pequenas que não podem ser vistas, mesmo com um poderoso microscópio. Mesmo assim, o microscópio revela um fato importante sobre átomos e moléculas. Ele mostra que estão em movimento constante. Aqui estão partículas de poeira numa gota d'água. E vocês podem observar que se movem empurradas pelas moléculas d'água. Foi há mais de 100 anos que o microscópio revelou pela primeira vez que átomos e moléculas estão sempre em movimento. Agora, numa chama, por exemplo, o movimento dos átomos e das moléculas é extremamente violento. E é por isso que a chama é quente. Em nossa pele, há órgãos que podem sentir esse movimento na forma de calor ou mesmo de dor. No vidro, ao contrário, as moléculas se movem mais devagar. E por isso nos transmite uma sensação mais normal. No gelo, as moléculas também se movem, mas muito lentamente. Por isso, o gelo é frio. Examinemos o calor sobre um óleo atômico, por assim dizer. Os átomos, é lógico, não se queimam. Eles simplesmente se arranjam de outra maneira para formar resíduos e cinzas. Para que possamos ver o que acontece, vamos exagerar o tamanho dos átomos, fazendo 1 bilhão de vezes maior do que realmente é. As moléculas na chama deslocam-se a tremenda velocidade e chocam-se contra as moléculas do vidro. Transferem assim seu violento movimento para o vidro e, finalmente, para o gelo. É como um jogo de bilhar, com as bolas chocando-se uma contra as outras. Aumentando-se o calor, as moléculas de gelo passarão a mover-se mais e mais depressa, soltando-se finalmente uma das outras. Resultado, o gelo se derrete. À medida que o movimento das moléculas se torna ainda mais violento, a água começa a ferver. As moléculas são empurradas para fora da superfície da água em forma de vapor. As moléculas do vapor d'água movem-se com força suficiente para levantar a tampa do vaso. Portanto, existe força no vapor d'água. Força capaz de deslocar muitas coisas. O aproveitamento da força do vapor d'água marcou o advento da era mecânica. Foi a energia do vapor que moveu os dínamos que geravam e ainda geram a força elétrica. E a era de luz de gás foi seguida pela era de eletricidade. O vapor era um auxiliar poderoso, mas faminto demais. Precisava ser alimentado constantemente, devorando nossas preciosas reservas de carvão e petróleo. O homem ainda não tinha encontrado o gênio da nossa história. Na verdade, nem tinha ainda achado o vaso que prendia o gênio. Foi em 1896. Ainda à procura de saber, a rede foi lançada ao mar do desconhecido. É como em nossa fábula,
Algo veio nela, e acidentalmente. A descoberta foi feita por Henri Becquerel, um francês e cientista. Hoje, eu descobri algo bem estranho. Eu tinha deixado uma pedra de urânio em cima de uma chapa fotográfica virgem, numa gaveta fechada. Descobri mais tarde que a chapa tinha sido afetada por uma luz qualquer. Evidentemente, tinha sido exposta pelo urânio, mesmo no escuro e através do seu invólucro. Parece que o urânio possui uma atividade misteriosa e uma radiação espontânea. C'est extraordinário. Becquerel tinha descoberto a radioatividade. Pierre e Marie Curie, outros dois cientistas franceses, ficaram intrigados com o fenômeno. E enquanto procuravam descobrir a fonte de radiação do urânio, descobriram um novo elemento, capaz de emitir raios ainda mais fortes. Veja, um novo elemento. E como é radiante. Brilha até no escuro. Vamos chamá-lo de rádio. O rádio mostrou ser uma fonte misteriosa de energia. Esse surpreendente elemento emitia raios contínua e interminavelmente. Isso contrariava todas as leis científicas daquela época. Como poderia tão pequena massa conter tanta energia? Esse mistério veio perturbar os fundamentos da ciência. Finalmente, foi explicado em 1905, quando Albert Einstein descobriu uma nova e importante lei física, que toda massa contém uma tremenda quantidade de energia. E representar energia. M é a massa do corpo, e C é a velocidade da luz. Ora, C ao quadrado é um grande número, portanto, até mesmo quando multiplicado por uma pequena quantidade de massa, o resultado é uma grande quantidade de energia. Essa é uma explicação científica, mas seu profundo significado pode ser melhor compreendido através da nossa fábula. Einstein, como pescador, descobriu que uma grande força estava contida num pequeno vaso. O rádio emite sem parar pequenas porções da sua energia por meio de radiação, um pouquinho por segundo. Mas o rádio tem tanta energia que sua atividade pode continuar por muitos milhares de anos. Esses raios de energia eram, na realidade, fragmentos dos átomos que se partiam. Assim, o átomo não poderia ser mais considerado como a menor partícula na natureza. Evidentemente, o átomo não era indestrutível. Mas então, o que era? O primeiro a chegar perto da resposta foi Lord Ernest Rutherford, físico inglês. O ano 1911. Entreguei hoje os fragmentos emitidos pelo rádio para estudar a natureza do átomo. Coloquei uma pequena massa de rádio dentro de um bloco sólido de chumbo. O chumbo absorveu todos os raios, exceto os que podiam escapar por um orifício no bloco. Eu construíra uma espécie de revólver atômico. Para fazer os raios visíveis, usei uma tela fluorescente. Para alvo, escolhi uma folha finíssima de ouro. Mas, para minha surpresa, as balas de meu revólver atômico passaram pela folha de ouro como se ela não estivesse lá. Era como se eu atirasse contra um fantasma. Isso era de fato surpreendente, porque a folha de ouro era uma parede sólida de 2000 átomos de espessura.
Por conseguinte, o átomo não pode ser tão sólido como sempre pensei. Então, inesperadamente, uma das balas atômicas ricocheteou, como se atingisse alguma coisa sólida. Eu só posso concluir que o átomo é quase todo o espaço, vazio como uma nuvem, mas que tem no centro uma partícula sólida infinitésima. Uma partícula sólida no centro do átomo. Vou chamá-la de o núcleo do átomo. Com a descoberta do núcleo do átomo, os cientistas começaram a compreender como a natureza faz seus átomos. A periferia do átomo parece sólida, como um ventilador em movimento parece ser uma roda sólida girando. Na verdade, a periferia do átomo é composta de pequenas partículas elétricas girando ao redor do núcleo, como planetas circulando ao redor do Sol. Essas pequenas partículas elétricas da periferia do átomo são chamadas eletrões. Então, o átomo é como um infinitésimo sistema solar. Mas os cientistas são curiosos. Como o pescador que examinou o vaso que escondia o gênio, eles também começaram a examinar o núcleo do átomo para ver que segredos continha. Descobriram assim que o núcleo do átomo era composto de pequenas partículas elétricas. Deram-lhes o nome de prótons, que significa partículas primárias. Mais tarde, outras partículas foram descobertas no núcleo. Essas últimas sem cargas elétricas, neutras, portanto. Por isso, deram-lhes o nome de neutrões. Tinham resolvido finalmente o mistério da estrutura do átomo. Como é surpreendente a natureza! Há um número infinito de sistemas solares de Sol atômico e de planetas atômicos em tudo que nos cerca. Há um universo na ponta de um lápis. Até nesse ponto, há bilhões de vezes mais átomos que pessoas na Terra. E átomos de todas as variedades. É interessante notar como diferem para cada elemento. É um estudo fascinante de números. Comecemos com o número 1, o átomo mais simples da natureza. Um próton e um elétron nos dão o elemento hidrogênio, um gás levíssimo. A natureza mantém o equilíbrio elétrico de seus átomos. Assim, se o núcleo tiver 2 prótons, o átomo terá também 2 eletrões circulando na periferia. Esse é o átomo do hélio. Há também neutrões no núcleo do átomo, que lhe dão o peso. 6 prótons, 6 eletrões e alguns neutrões para o carbono. « 16 de cada para o enxofre. « 26 o ferro. « 47 a prata. 79 o ouro. 92 o urânio, o famoso elemento radioativo. 100
No urânio, a natureza juntou tantos protões e tantos neutrões que seu núcleo se tornou instável. Finalmente, o núcleo do urânio desprende fragmentos de sua carga. E assim, nascem as emissões radioativas. Os raios emitidos pelo urânio não podem ser vistos, ouvidos, nem percebidos. Este instrumento, o medidor Geiger, aponta a sua presença. Ele dá uns cliques quando os raios passam por ele. E há um outro instrumento que torna os raios visíveis, a olho nu. Este dispositivo especial é chamado câmara de nuvens. Dentro dele existe uma pequena massa de rádio que lança um chuveiro constante de fragmentos atômicos. Estes fragmentos, é lógico, são pequenos demais para que possam ser vistos, mas podemos ver seus traços. Cada traço de vapor mostra que outro átomo lançou outro fragmento. Cada átomo faz isso apenas uma vez em toda a sua vida. Mas há tantos átomos numa pequena massa radioativa que essa emissão é quase interminável. Podemos dizer que o átomo radioativo é como uma ratoeira. Ambos contêm energia. As ratoeiras nessa mesa representam os átomos de uma massa de rádio. De vez em quando, um deles entra em ação, espontaneamente, soltando um pouco de sua energia. Mas o rádio, como fonte de energia, não tem valor próprio. São poucos os átomos que soltam sua energia ao mesmo tempo. Mas a natureza conhece todos os segredos do átomo. Desde a aurora do mundo, que ela vem usando a energia atômica para acionar seu universo e acender as luzes do céu. O melhor exemplo é o nosso próprio Sol. Aqui vemos fotografias de sua periferia. Essa tremenda emissão de energia vem do fogo atômico, dentro da massa solar. Se isso fosse uma combustão ordinária, o Sol finalmente se reduziria a cinzas. Mas essa energia é produzida pelos átomos, e o Sol continuará a brilhar ainda por bilhões de anos. Por muito tempo, somente a natureza sabia abrir o vaso que continha tão poderosa força. Para o homem, contudo, o vaso continuava fechado. Finalmente, o homem descobriu como abrir o vaso. O pescador usou sua faca. E o homem encontrou a ferramenta que necessitava. O ano 1938. O lugar, Berlim, na Alemanha. O instrumento, esse estranho metal, chamado urânio. E foi essa a descoberta do século. Otto Hahn e Fritz Strassmann estudavam o átomo de urânio. Como Rutherford, empregaram balas atômicas. Usaram os neutrões do átomo em suas experiências. As partículas neutras escondidas no núcleo do átomo. Sendo neutro, o nêutron não é desviado pela carga elétrica dos átomos e passa por eles em linha reta. Finalmente, o nêutron encontrou o núcleo do átomo. O núcleo do urânio abriu-se em dois. O homem realizara a desintegração do átomo. Mas isso não foi só. O núcleo do átomo de urânio
reproduziu outros 2 núcleos. Uma bala foi usada para dividir o átomo e outros 2 foram criados no processo. Agora temos 2 neutrões para dividir 2 átomos. Isso se tornou um prospecto fabuloso. Uma cadeia de reações nucleares. Voltemos agora às nossas ratoeiras. Podemos criar uma cadeia de reações com elas. Usaremos 2 bolas de ping-pong para representar os neutrões. Serão lançadas quando o átomo se dividir. As ratoeiras representam os átomos que entrarão no jogo. Estão preparadas, carregadas e prontas para a saída. O necessário é um neutrão para dar início a uma ratoeira. As 2 bolas de ping-pong que forem lançadas irão acionar outras 2 ratoeiras. Sei que já imaginam o que vai acontecer. Vejam. Uma cadeia de reações atômicas trabalha da mesma maneira. Um neutrão é bastante para dar-lhe início. O gênio atômico fora solto e sua força devastadora era uma ameaça temível. A primeira explosão atômica chocou o mundo. Talvez fosse melhor se a energia atômica nunca tivesse sido descoberta. Reagimos como o pescador, quando se viu face a face com o gênio poderoso. Ele também desejou nunca ter achado o vaso. Saiba que por isso você terá de morrer. Valha-me Deus! Mas nossa fábula tem um fim feliz. O pescador conseguiu fazer um amigo de seu inimigo. Felizmente, a ciência também poderá fazer o mesmo. Uma explosão atômica é mais que uma ameaça. É também uma perda lamentável de calor e radiação. Para que essa energia possa ser útil ao homem, a explosão precisa ser mais lenta. Deixe-me mostrar a vocês. A explosão das ratoeiras pode ser alentada por meio de uma câmara lenta. Como podem ver, a cadeia de reações agora é mais vagarosa. A energia é propagada devagar. E o calor e a radiação se desenvolvem dentro de limites úteis. Os cientistas produzem reações mais lentas no famoso reator atômico. O reator atômico não passa de um forno de grossas paredes de concreto, dentro do qual está o fogo atômico. Blocos de urânio servem como combustível. Para diminuir a velocidade das reações atômicas, barras de regulagem são introduzidas nos blocos. Essas barras absorvem neutrões. Dessa maneira, alguns dos neutrões lançados pelo revólver atômico são eliminados do processo. Assim, menos átomos são divididos e a cadeia de reações é mais lenta. Como suas reações reguladas desse modo, o poderoso átomo pode ser usado pelo homem de maneira prática.
o calor é absorvido por um líquido que passa pelo centro do reator. O líquido aquecido é levado então a uma caldeira, onde produz uma corrente quase interminável de vapor. Vapor que produz trabalho. Mas não é só isso. O reator atômico tem o poder mágico de tornar qualquer metal radioativo. Se, por exemplo, uma barra de ferro for exposta ao chuveiro de neutrões dentro do reator, os átomos do ferro recolhem alguns desses neutrões e se tornam radioativos. Dessa maneira, o reator produz para nós radioatividade artificial em muitos elementos. Como o rádio, esses elementos radioativos são de grande valor para a ciência e a medicina. O reator atômico nos permite fazer um amigo do gênio atômico. Como na fábula, ele nos garantirá 3 graças. A decisão é nossa. Que lhe pediremos? De que precisamos mais? O carvão e o óleo não durarão para sempre, mas precisamos de força. Assim, para manter nossa civilização, nosso primeiro pedido será para a força. Aqui, com a minha mão direita, eu lhes dou o fogo mágico do átomo. É seu. O fogo atômico é quase uma fonte eterna de calor. Poderemos usá-lo em nossas usinas para produzir eletricidade. Força elétrica para nossa civilização. E força para acionar nossos navios. Como, por exemplo, o submarino atômico que já existe. O fogo atômico pode também aquecer o ar. Assim, o átomo também poderá acionar aviões a jato. Com a força do átomo a seu dispor, o avião poderá circular o globo terrestre, muitas vezes, sem ter de descer para tomar combustível. E algum dia, o átomo nos ajudará a vencer a força da gravidade. E assim, finalmente, poderemos voar pelo espaço interplanetário. Aqui estamos queimando nosso carvão e nosso petróleo para obtermos força. Mas agora temos uma nova fonte de energia, limpa, silenciosa, abundante. O carvão e o petróleo poderão agora ser poupados para coisas melhores, como na fabricação de matéria plástica, tintas, tecidos e remédios. A humanidade sempre sofreu de fome e doenças. Nosso segundo pedido será comida e saúde. Com esta mão eu lhes dou uma fonte de raios benéficos. Serão seus instrumentos para pesquisas que o ajudarão a obter comida e a curar doenças. Os raios são de fato instrumentos mágicos. Uma agulha comum, por exemplo, pode ser tornada radioativa. Se for escondida no proverbial palheiro, poderá facilmente ser descoberta pelos raios que emite. Como essa agulha, todos os materiais radioativos poderão ser encontrados por meio dos raios que emitem. Com compostos químicos radioativos, poderemos observar o crescimento das plantas e poderemos acompanhar o alimento da planta desde o solo até a fruta. Dessa maneira, a ciência poderá auxiliar o agricultor a obter colheitas abundantes e mais ricas. O crescimento dos animais poderá ser estudado da mesma maneira.
E o melhor alimento poderá ser encontrado para tornar o gado melhor e mais saudável. E assim, o átomo criará mais comida para nossa crescente população. Estes mesmos raios serão os instrumentos da medicina atômica. O sódio radioativo, por exemplo, é usado para regular a corrente sanguínea através do corpo humano. É injetado no braço e então o medidor Geiger verifica o tempo que leva para chegar ao coração. E assim, o átomo ajuda o homem a reconhecer condições cardíacas. Em doenças da tiroide, emprega-se o iodo radioativo. Misturado num coquetel atômico, vai se alojar na tiroide, porque essa glândula atrai o iodo. O medidor Geiger especial, então automaticamente traça um diagrama acurado, mostrando o tamanho da tiroide, sua localização e com que velocidade absorve o iodo. Elementos radioativos ainda podem curar certas doenças. O fósforo, por exemplo, aloja-se nos ossos, de onde sua radiação moderada pode curar certas doenças do sangue. O paciente cai mesmo quando trabalha ou dorme. O cobalto radioativo é empregado na famosa bomba de cobalto. Mas essa é uma bomba benéfica, usada nos hospitais para curar essa temível doença. E temos ainda a fazer um terceiro e último pedido, que é de grande importância. Muitas lendas contam que a escolha pode ser mal feita, e como o último pedido, destruiu os benefícios dos primeiros. O gênio atômico tem em suas mãos todo o poder de criação e destruição. Mas o mundo tem razão de temer seus poderes destrutivos. Por isso, nosso último pedido será simplesmente que o gênio atômico seja nosso amigo para sempre. Os grandes pensadores do passado nos legaram um tesouro de sabedoria, mas nunca pensaram que usaríamos essa sabedoria de modo destrutivo. Agora cabe a nós usar o tesouro atômico de maneira útil e benéfica. Assim, o toque mágico do gênio se espalhará por todo o mundo e garantirá as graças da ciência a toda a humanidade. Os grandes cientistas que nos antecederam legaram-nos seu conhecimento do átomo. E nosso último pedido será uma realidade se usarmos esse conhecimento com tolerância e bondade. Então, e só então, o átomo será nosso amigo de verdade.